Eu vim aqui hoje para te falar sobre esse box incrível que eu comprei na Amazon. O Elementar de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Ele vem com 4 livros. 4 histórias sobre o Sherlock. Incríveis. São histórias muito legais mesmo. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Conan Doyle. O Conan Doyle foi um escritor e um médico escocês, super famoso pelas suas 60 histórias que ele contou sobre Sherlock Holmes. Essas histórias foram uma inovação dentro da área da literatura criminal. Então, dentre toda a literatura que foi escrita por ele, a gente tem ali ficção científica, nós temos novelas, nós temos romances, peças, poesias e até obras de não ficção. Ele veio de uma família super católica, assim, e herdou aquela questão do cavalheirismo da mãe dele, que foi inclusive a pessoa que iniciou as letras na vida do Doyle. Ele iniciou a vida dele, os estudos dentro de escolas católicas, mas depois ele rejeitou o cristianismo e ele passou a ser agnóstico. Essa questão de começar a questionar o catolicismo e se tornar um agnóstico, ele trouxe em razão de que ele admirava muito um escritor agnóstico chamado Thomas Macaulay. Dentro da literatura, o Conan Doyle foi inspirado também por Edgar Allan Poe, que foi aquele escritor de contos góticos, como O Corvo, por exemplo. Entre 1876 e 1881, ele fez a sua faculdade de medicina. Depois ele trabalhou em alguns lugares, até por comida. Então, durante esse período de estudo dele, foi onde ele começou a escrever pequenas histórias. E o primeiro dos seus livros ele lançou ainda antes dos 20 anos. E a primeira obra do Conan Doyle foi Um Estudo em Vermelho, que é um desses livros que nós temos aqui, que foi o primeiro deles que eu li. Foi bem legal essa obra. Ela foi publicada em 1887. E foi nessa obra que foi a primeira vez que o Sherlock Holmes apareceu. E aí ele escreve assim: é mais do que certo que é a você a quem eu devo, Sherlock Holmes. Com base no centro de dedução, na interferência e na observação que eu vi você incultar, tentei construir um homem. Aí as futuras histórias que foram aparecendo, que foram sendo escritas por ele com relação a Sherlock Holmes, foram sendo escritas numa revista inglesa chamada Strand Magazine. Há quem diga que existe uma semelhança muito grande entre o personagem que foi criado por Edgar Allan Poe, o Dupin, e o Sherlock Holmes. E como o Conan Doyle se inspirava muito em Edgar Allan Poe, então pode ser bem possível. Ele foi jogador de futebol, ele era goleiro uma época, ele também gostava muito de jogar cricket, ele gostava de jogar boliche, ele também era golfista. E em 1885 ele se casou então com Louise Hawkins, que em 1906 morreu de tuberculose. Em 1907 ele casou novamente, ele teve 5 filhos no total. E pasme, em 1890 ele começou a estudar os olhos, então ele se tornou um oftalmologista. E aí, como ele realmente não teve pacientes, ele tinha muito tempo para escrever. Em 1891, ele até escreveu para sua mãe. Olha que interessante que ele disse para ela: acho que vou assassinar Holmes e lhe dar fim de uma vez por todas. Ele priva minha mente de coisas melhores. E olha o que a mãe dele respondeu: faça o que acha melhor, mas o público não aceitará essa atitude em silêncio. E então, lá em 1893, em razão dele realmente acreditar que ele podia escrever coisas mais importantes, ele deu cabo no Sherlock Holmes. Em 1887, ele teve lá o seu primeiro contato com a espiritualidade. E ali, em seguida do término da Segunda Guerra Mundial, ele entrou numa profunda depressão, porque além da guerra, ele teve ainda uma perda de muitos entes queridos. Em razão dele estar bastante envolvido nessa questão do espiritualismo e ocultismo, ele teve uma compilação de pequenas histórias chamada As Aventuras de Sherlock Holmes, que foi proibida na União Soviética em 1929 por suposto ocultismo. Ele foi amigo do mágico Houdini, que depois ele começou até a achar que o Houdini ele tinha uma mediunidade ativa por causa das coisas que ele estudava. Aí os dois acabaram brigando porque ele não conseguiu. O Houdini não conseguiu convencer o Conan Doyle de que aquilo tudo que ele fazia era ilusionismo puro. Ele realmente abraçava aquela fé que ele tinha no ocultismo, no espiritualismo, que ele morreu
com esta fé no coração dele. Ele morreu de ataque cardíaco aos 71 anos. Então, resumidamente, Um Estudo em Vermelho é um livro que foi publicado em 1887. A história se passou na Inglaterra, onde o Dr. Watson, que era um médico e ex-fuzileiro, estava procurando alguém para dividir um aluguel. E por indicação de um amigo, ele acaba conhecendo o Sherlock Holmes e ambos vão morar juntos. Muita coisa saiu dali. Ele começa a perceber que Holmes não era uma pessoa comum, mas isso não foi um empecilho para ambos morarem juntos. E ali começa então as primeiras investigações de Sherlock Holmes, e a primeira delas é esta, onde tem uma questão aqui que se descobrem coisas com relação ao sangue, pra gente conseguir encontrar sangue, eu não quero dar spoiler, né, do livro, é mais pra vocês conhecerem um resumão, assim, super básico da história, é bem interessante de ler. Aí vem O Signo dos Quatro, que também é outro livro que vem dentro deste box, mas eu confesso que esse livro pra mim foi meio parto, assim, pra ler. Não foi um livro que eu gostei muito. Não sei se porque eu li muito seguido. Eu indico pra vocês que leiam com bastante espaço, com bastante intervalo, porque eles são parecidos, assim, são livros que contam a investigação que é feita e bem ao estilo Sherlock Holmes, aquele que a gente já conhece, mas aqui também temos uma outra investigação. E esse livro conta a história de Mary. Mary buscou o detetive Sherlock Holmes após a morte do pai dela. E ela queria realmente desvendar o que tinha acontecido com o pai. Ele havia morrido 10 anos antes da moça procurar finalmente por Sherlock Holmes. 4 anos depois da morte do pai, ela passou a receber uma vez por ano uma pérola valiosíssima. E foi aí que se desdobrou então esta investigação. O Vale do Medo foi publicado em 1915. Aqui, Sherlock Holmes e Watson descobrem que um certo John Douglas corre um grande perigo de vida. Mas um pouco depois eles descobrem que o assassinato já tinha acontecido. E esse crime realmente seria insolúvel se não fosse a participação extraordinária de Sherlock Holmes. Este livro eu ainda não li, por causa daquilo que eu falei pra vocês. Eu li os dois muito seguidos e eu fiquei um pouco farta de Sherlock Holmes. E aí nós temos o último livro deste box, que é O Cão dos Baskerville. Resumidamente, um milionário é encontrado morto no pântano e aparentemente ele teria morrido de ataque cardíaco. Mas aí vem uma questão de um cão que estaria aparecendo fantasmagoricamente naquele local. E esse cão se dizia que ele matava pessoas ali. Mais uma vez, Sherlock Holmes é convocado para solucionar o caso. Então nós temos esses 4 livros do nosso querido Arthur Conan Doyle. E este box existe na Amazon para que você possa adquirir. E eu vou deixar o link aqui na descrição deste box da Amazon. E se você comprar por esse link, você vai estar ajudando este canal a crescer. E eu já infinitamente te agradeço e antecipadamente agradeço por você fazer isso. Então, te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!